Bom, pessoal, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar falando com vocês, agradecer a você que acessou esse vídeo e vamos falar de um assunto hoje que é um assunto bastante polêmico. Meu nome é Vilmar Santiago, sou diácono da igreja, também há mais de 15 anos professor da Escola Bíblica Dominical, e este assunto, referente à blasfêmia contra o Espírito Santo, é um assunto bastante polêmico, porque a Bíblia, desde o seu início, desde Gênesis e Apocalipse, ela fala a respeito de perdão. Jesus veio ao mundo, Jesus é o assunto central da Bíblia Sagrada, e Jesus veio ao mundo para trazer perdão para a humanidade. E aí surge um assunto, surge uma palavra que diz, um versículo que diz que não existe perdão. Então, nós vamos saber o porquê que não existe perdão e o que, principalmente, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Assim como vocês, eu tive muita dúvida a respeito deste assunto. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Será que se eu chamar o Espírito Santo de feio, eu estou blasfemando contra ele? Será que se eu imitar algum irmão falando em línguas, eu estou blasfemando contra o Espírito Santo? No tempo da minha ignorância, quando eu não era cristão ainda, eu fiz o que muita gente, na sua ignorância, faz. Eu já dei risada de crente, eu já imitei pessoas falando em línguas, e isso realmente é uma ofensa contra o Espírito Santo, mas não é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos deixar bem claro isso. Então, a Bíblia fala lá no capítulo 12, e versículo 31 do livro de Mateus, fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu vou explicar agora aqui de uma forma que você vai entender, porque eu muito corri atrás para aprender sobre esse assunto, e o Espírito Santo e o Senhor de uma certa forma me abriu os entendimentos para que eu pudesse entender a respeito deste assunto. Para que haja uma blasfêmia contra o Espírito Santo, vamos olhar para esta história, este momento em que Jesus fala, Jesus está ali curando, na realidade Jesus está expulsando o demônio ali, e os fariseus blasfemaram, dizendo que Jesus não estava expulsando os demônios em nome de Deus, mas em nome dos demônios. E por que foi uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Vamos analisar. Para que haja uma blasfêmia contra o Espírito Santo, é necessário que aconteça 4 coisas, tá? Preste bem atenção, 4 coisas para que haja uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Então você vai ver, em primeiro lugar, que não é simples e não é fácil uma pessoa blasfemar contra o Espírito Santo. Não é de qualquer forma que uma pessoa blasfema contra o Espírito Santo. Tá? E aí você vai entender o porquê que não tem perdão. Para que haja uma blasfêmia contra o Espírito Santo, em primeiro lugar, a pessoa precisa crer em Deus. Por que a pessoa precisa crer em Deus? Muito simples. Porque se a pessoa não crê em Deus, a pessoa simplesmente está falando na sua ignorância. Está falando de algo que não sabe, de algo que não conhece. É a mesma coisa eu, que não tenho nada de conhecimento de matemática, vamos dizer assim, eu queria falar para vocês sobre matemática. E vocês vão estar olhando para mim e dizer, poxa, esse cara está falando um monte de asneira, não sabe nem o que está falando. Então, exatamente, eu estou sendo ignorante por estar falando o que eu não sei. E a palavra de Deus fala lá em Atos capítulo 7, versículo 30, capítulo 17, versículo 30, né, que Deus não leva em conta no tempo da nossa ignorância. Tá? E aí você vai me dizer assim, mas irmão Vilmar, existe pessoa que não crê em Deus? Porque eu já vi muitas pessoas dizerem que não existe ateu, que não existe pessoa que não crê em Deus. Vai no momento de perigo, ela clama por Deus. Pessoal, realmente existe pessoa que não crê em Deus. Existe. E o mais importante de tudo, eu quero deixar bem claro, que o Deus que nós servimos é um Deus que conhece os corações. Deus conhece o coração de cada um. E Deus sabe quando verdadeiramente uma pessoa crê nele ou não.
Mas existe pessoas que realmente não creem em Deus, tá? Vamos deixar bem claro isso. Segundo, primeiro, a pessoa precisa crer em Deus. Segundo, a pessoa precisa conhecer a Bíblia Sagrada e crer nela como sendo a palavra de Deus. Precisa crer, conhecer e crer a Bíblia Sagrada, tá? Porque senão, da mesma forma, se a pessoa não souber que é a Bíblia Sagrada que nos fala que blasfêmia contra o Espírito Santo, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Então, se eu não conhecer, eu simplesmente estou sendo ignorante. Estou fazendo aquilo que, da mesma forma, que eu não sei. Tá? Então, eu tenho que crer em Deus e crer e conhecer a palavra de Deus. Duas coisas, tá? A terceira coisa, eu preciso ter consciência daquilo que eu estou fazendo. Uma coisa muito importante, que eu já vi acontecer muitas vezes, que pessoas que serviam a Deus, pessoas que eram fiéis a Deus, pessoas que amavam a Deus e a sua palavra, no momento de grande dor e sofrimento, um exemplo bastante claro de uma mulher de Deus que amou a Deus, amava a sua palavra, mas no momento que ela perdeu o seu filho, ela se desesperou de uma tal forma que ela batia na parede falando besteiras contra Deus. Só que ela não estava no seu estado consciente normal. Quando a pessoa está num ato de desespero muito grande, a pessoa está num ato de sofrimento muito grande, Deus sabe quando a pessoa verdadeiramente está consciente ou não. Tá? Então, naquele momento a pessoa não está blasfemando porque a pessoa não está na sua consciência, a pessoa está num estado de dor muito grande que faz com que ela fale aquelas besteiras sem ter consciência da gravidade do que ela está falando. Tá? Então, isso é muito importante. Vamos lembrar, a pessoa precisa, em primeiro lugar, crer em Deus. Em segundo lugar, a pessoa precisa conhecer e crer na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E em terceiro lugar, a pessoa precisa ter consciência daquilo que está falando. E aí, por último, a pessoa precisa voltar-se contra as ações do Espírito Santo. Agora vamos analisar o que a Bíblia Sagrada fala a respeito dos fariseus, porque Jesus falou na blasfêmia contra o Espírito Santo, porque aconteceu este episódio com os fariseus. Os fariseus, veja bem, embora não fossem uma grande quantidade, um grupo muito grande na época, os fariseus eles tinham uma grande influência sobre o povo, né, o povo judeu. Então, os fariseus eram homens que criam em Deus, os fariseus eram homens que conheciam e criam nas leis de Deus, e naquele momento os fariseus, mesmo vendo a ação de Deus ali, os fariseus tinham consciência, eles estavam conscientes de que estavam falando contra Deus, contra o Espírito Santo de Deus, eles estavam conscientes. E aí eles se voltaram contra o Espírito Santo, falando que aquela ação que Jesus estava tendo naquele momento não era uma ação de Deus, não era uma ação do Espírito Santo, mas estava dizendo que aquela ação era a ação dos demônios. Então, se você, meu amado irmão, meu amado amigo que acessou esse vídeo, ficou com aquela preocupação se eu blasfemei contra o Espírito Santo ou não, eu quero te dizer uma coisa. Sabe por quê? Agora vem a parte importante. Sabe por quê que a blasfêmia contra o Espírito Santo é algo que não tem perdão? Muito simples. Porque quando a pessoa chega nesse estágio de simplesmente ter consciência daquilo que está fazendo, a pessoa própria rejeita o perdão. A pessoa não quer perdão. Porque a pessoa conhece a Deus, sabe da existência de Deus, crê que Deus existe, lá dentro do seu coração ela crê que Deus existe, ela crê que a Bíblia Sagrada é a verdade, é a palavra de Deus, mas ela tem consciência, ela tem firmeza e certeza e consciência naquilo que ela está fazendo.
E a partir desse momento ela rejeita tudo e quanto é perdão que possam querer dar para ela. Porque o perdão, amado amigo, amado irmão que está, o perdão é algo que a pessoa só tem quando a pessoa pede perdão. Se você aceitar Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador e pedir para que Ele perdoe dos teus pecados, Ele vai te perdoar. Mas a pessoa que está nesse estágio, que chega nesse estágio, a pessoa rejeita o perdão, a pessoa não quer mais perdão. Então, é importante salientar que, em alguns casos, quando a pessoa blasfema contra o Espírito Santo, Deus decreta óbito na hora para aquela pessoa. Por quê? Porque não existe mais perdão para ela. Tá? Então, em alguns casos, só que eu pessoalmente não conheço algum caso, não ouvi falar de algum caso, digamos assim, de algum testemunho de um caso desses, tá? Mas nós cremos que Deus ele decreta óbito a essa pessoa até porque não existe perdão. Então, se você teve temor, no teu coração, se você teve a preocupação de saber o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, se você acessou este vídeo aqui com temor para querer saber se realmente você blasfemou ou não, eu tenho uma boa notícia para você. Você não blasfemou contra o Espírito Santo, porque a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, se ela continuar vivendo a vida dela, ela não tem temor de Deus. Ela conhece a Deus, ela conhece a palavra, ela tem consciência da ação que ela está tomando na vida dela e ela não tem o mínimo temor de Deus. Por isso que ela se volta contra o Espírito Santo, porque falta na vida dela temor. Então, vamos lembrar novamente, para que haja uma blasfêmia contra o Espírito Santo, é necessário que a pessoa creia em Deus, que a pessoa conheça a palavra de Deus, que a pessoa tenha consciência daquilo que ela está fazendo e que ela volte-se contra o Espírito Santo de Deus. Então, já dá para notar, já dá para ver que não é uma coisa fácil de se acontecer. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é uma coisa muito fácil de acontecer. Existem muitas coisas que tem que ocorrer para que haja blasfêmia. Tá? Então, não fique preocupado se você imitou alguém falando em língua, se você deu risada de alguma pessoa que estava sendo curada, ou sei lá. Mas não fique preocupado, tá? Isso não é bom. Tá? Vamos deixar bem claro, isso é uma ofensa contra o Espírito Santo, mas não é uma blasfêmia. Tá? Se no momento na tua ignorância, quando tu não conhecia Jesus, você fez todas essas coisas, fica tranquilo, tá? Você não blasfemou contra o Espírito Santo. Você tem a sua salvação aí nas suas mãos. Mas quero também, desde já, dizer a você que a salvação é algo que está nas suas mãos. Você tem hoje a oportunidade de aceitar Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador e você ter Jesus na sua vida. Esse simples ato que você teve de ter temor de saber o que é a blasfêmia, já demonstra que você não blasfemou e que você tem, Deus está tocando no teu coração, que o Espírito Santo está tocando no teu coração para te dar a salvação e para transformar a tua vida, para te usar nas mãos dele. Ou seja, você é um escolhido de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Continue acessando os demais vídeos e ao decorrer, eu ainda não tenho um local adequado ainda para fazer meus vídeos, mas aos poucos eu vou fazendo os meus vídeos. Se você tem alguma dúvida, alguma questão que você tem dúvida a respeito da palavra de Deus e quer que nós te ajudamos, né, na nossa simplicidade e humildade, a gente vai te ajudar na medida do possível. Deixa um comentário aí, tá? Que a gente vai fazer o possível para te ajudar e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.